Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite de terça-feira, que nos reunimos nesse momento para adorar o Senhor, para louvarmos a Deus e também sermos ministrados por sua palavra. Que bom que você está aqui conosco e que você possa, nesse momento, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Separe esse momento para o culto a Deus, para o louvor, para a adoração, cante conosco, ore conosco e aprenda com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando a sua família, a sua casa. Quero orar com você, depois nós vamos cantar alguns cânticos espirituais e cultuarmos a Deus com alegria. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor para te louvar, para te bendizer, para te glorificar. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor do teu povo. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado. E que, ó Deus, o teu Espírito venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha ministrar a tua palavra em nós e que possamos sair desse momento mais fortalecidos, mais encorajados, mais cheios de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos declarar que doce está em sua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, meu coração se une nesta melodia angelical. Santo, 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 meu coração se une nessa melodia angelical. Que bom estar na tua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Ele é santo, ele é santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angelical, angelical, angelical.
Há um doce Espírito aqui e aí na sua casa. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-os com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve-o ao invés. Se está débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te encherá já. Vamos cantar alto pra gente, vai lá. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse momento tão especial do culto, momento de oração, momento de intercessão. Nós temos orado e temos clamado ao Senhor continuamente em favor de muitos irmãos, muitos amigos queridos, que nesse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, estão enfrentando lutas e adversidades. Nesse momento eu convoco você a clamar a Deus. Nesse momento vamos nos colocar diante do Senhor, sabendo que Deus é poderoso para efetuar o milagre, para transformar vidas, para trazer cura e restauração. Então, se você tem algum motivo de oração, coloque-se agora diante de Deus. Nós temos alguns irmãos, algumas famílias que estão enfrentando adversidades, doenças. Nós vamos clamar agora e cremos que o nosso Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Ore com fé, ore confiante no poder do Senhor, crendo que o Senhor sempre responde a oração do teu povo. Então quero convidá-lo à oração nesse momento. Feche os seus olhos. Se você quiser se colocar de joelhos nesse momento, coloque-se diante do Senhor, mas creia no poder do Senhor. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, estamos mais uma vez diante do Senhor, diante do teu altar, e, ó Deus, depositamos, ó Deus, diante do trono da graça, ó Deus, as nossas necessidades, os nossos pedidos. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida dos nossos amados irmãos que nessa hora, nesse momento estão sofrendo.
ó Deus, estão enfrentando lutas, tribulações, adversidades. Alguns estão enfrentando, ó Deus, doenças, que o Senhor agora, ó Pai, em nome de Jesus, repreenda toda doença, libere uma palavra de cura, uma ordem de cura, de restauração. Pai querido, fortaleça a fé daqueles que estão passando por dias difíceis, que o Senhor fortaleça a fé, ó Deus, dê a eles um ânimo novo, ó Deus, que eles possam confiar em Ti em cada momento, em cada instância da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos por aqueles que estão ansiosos, porque, ó Deus, precisam tomar alguma decisão, aqueles que estão angustiados por causa das lutas, dos problemas de cada dia. Pedimos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por dias difíceis na situação financeira, com a situação financeira, ó Deus, muito apertada. Que o Senhor tenha misericórdia, esteja abrindo portas, esteja abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Aqueles que têm os seus negócios, que o Senhor, ó Deus, faça com que eles possam prosperar a cada dia. Aqueles que têm os seus empregos, ó Pai, que eles possam continuar com os seus empregos, possam prosperar da mesma forma. Aqueles, ó Deus, que perderam o seu lugar no mercado de trabalho, que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta, fortaleça, dê esperança ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir, ó Deus, mais uma vez, por cada uma família, ó Deus, aqui da Igreja da Barra, cada um irmão, cada uma irmã, cada uma criança, adolescente, jovem, adulto, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando, fortalecendo-os, ó Deus, avivando o coração, que no ano de 2001, ó Deus, nós como Igreja do Senhor, possamos agradar o teu coração, possamos produzir muito para o reino do Senhor, que nesse ano possamos ganhar muitas vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe esse amado irmão, essa amada irmã que está acompanhando o culto nesse momento, derrama bênção sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Amados irmãos, ainda vamos louvar a Deus com mais uma canção, e logo após estaremos aqui, lendo a palavra de Deus e sendo ministrados por ela. Acompanhe um próximo cântico, louve ao Senhor conosco, e fique aí para ser ministrado pela palavra de Deus. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino. Eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino. Eu agradeço a Deus. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino. Eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino. Eu agradeço a Deus, canta com a gente, vai lá. Seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino. É o tempo de Deus.
Amém. Amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus para a nossa meditação no segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, alguns versículos somente para a nossa meditação nessa noite. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aleluia, amém. Salmo de Davi, Salmo 108, termina assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés os nossos adversários. Em Deus nós podemos fazer proezas. E por quê? Porque somente em Deus nós conseguiremos ter vitórias sobre as lutas, sobre os desafios e sobre as adversidades da vida. Claro que o texto que nós acabamos de ler diz sobre os valentes de Davi, os maiores guerreiros de Davi, aqueles que fizeram realmente proezas. E é por isso que o salmista diz no Salmo 108, em Deus faremos proezas. Quer dizer que esses homens, realmente os valentes de Davi, eram homens corajosos, homens de guerra, homens habilitados para o combate. Mas tudo que eles fizeram, as proezas que eles efetuaram, foi por causa da boa mão de Deus sobre eles. Isso é algo que traz para nós uma esperança muito grande, uma alegria e uma confiança. Porque como Davi e seus valentes enfrentaram grandes batalhas, grandes guerras, inimigos gigantes, nós também, como povo de Deus, enfrentamos lutas, adversários terríveis, nós enfrentamos a nossa carne, nós enfrentamos o diabo e nós enfrentamos as lutas que a cada dia sobrevêm sobre nós. Mas nós podemos confiar que em Deus faremos proeza, em Deus sempre faremos proezas, porque é o Senhor que nos fortalece para a batalha, é o Senhor que nos levanta e nos coloca de pé. É o Senhor que nos dá condições para o enfrentamento. Por isso, quando eu leio esse texto dos valentes de Davi, eu tenho certeza que eu também, em Cristo Jesus, eu sou um valente. Você também, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus nós somos valentes, porque nós estamos combatendo o bom combate da fé. E o bom combate da fé nos oferece grandes enfrentamentos, grandes lutas. Por isso você não pode desanimar. De repente, nesse momento, você esteja enfrentando uma luta muito grande na sua casa, no que diz respeito à saúde. A doença chegou na sua casa, causou tristeza, espanto, medo ao coração de todos. Mas você nessa noite, em nome de Jesus, pode crer que Deus te fará fazer proezas, você permanecerá em pé, você continuará lutando na certeza que o Senhor Jesus está com você. Quem sabe é o desemprego que se abateu, quem sabe são lutas
de relacionamento familiar. Da mesma forma, você como servo, serva de Deus, é um valente, é uma valente de Deus, precisa continuar de pé, não confiante na sua força, nas suas habilidades, mas sempre confiante no poder do Espírito Santo, no poder de Deus que age em nós e através de nós. Era assim que Davi subsistiu sobre as lutas e as tribulações. Foi assim que Davi foi vencendo cada batalha, e dessa forma também os seus valentes, o seu exército. Por isso, nessa noite, claro que Davi tinha vários valentes, vários campeões de guerra, mas nessa noite eu quero trazer 3 lições sobre os 3 primeiros, sobre os 3 maiores, sobre aqueles 3 que estavam mais próximos de Davi. Então, 3 lições para nós, nesse ano de 2021, enfrentarmos as nossas lutas, as adversidades, combatermos o bom combate da fé, confiantes que em Cristo nós faremos proezas. Nós vamos encerrar 2021 cantando vitória. Nós vamos encerrar 2021 dando glória a Deus por tudo que Ele fará através de nós e em nós. Então, a primeira lição que eu quero passar para você, para a sua vida, é a primeira lição que o primeiro valente de Davi nos ensina, o Josebe-Basebede. A primeira lição é a seguinte: vença os inimigos um de cada vez. Vença um inimigo de cada vez. A palavra de Deus fala que Josebe-Basebede, ele com uma lança feriu 800 inimigos, 800 homens em um só dia. Aí você pode falar assim, que coisa extraordinária. Claro que foi, é algo extraordinário vencer 800 inimigos. E o que eu quero que você tenha na sua cabeça, que cada inimigo, cada homem que ele lutou, que ele venceu, era uma batalha diferente, era uma luta diferente, era um inimigo diferente. Mas o segredo para Josebe-Basebede é que ele lutou e venceu um de cada vez. Essa é uma grande lição para a minha vida e para a sua vida, meu amado irmão. O Senhor Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. O que o Senhor Jesus nos ensina com isso é que nós devemos vencer cada dia, cada uma batalha, uma de cada vez. Se nós quisermos vencer todos os inimigos que se levantam contra nós, todos de uma só vez, nós seremos sucumbidos, nós perderemos o fôlego. O Senhor Jesus está falando assim: vença cada dia, basta o mal de cada dia, não crie ansiedade no seu coração. É assim que Josebe-Basebede conseguiu vencer 800 homens. Ele foi lutando um de cada vez, foi vencendo a cada um. Ele venceu o primeiro, depois venceu o segundo, e ainda tinha muito inimigo, muitas lutas pela frente, mas ele foi perseverante. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, não tente vencer todos os inimigos de uma só vez, mas você precisa lutar bravamente com aquele que se apresenta à sua frente de forma imediata. Qual é o inimigo que se apresenta na sua vida hoje? Qual é a luta que você precisa travar hoje? Qual é a batalha da fé que você precisa vencer hoje? Muitas pessoas caem por terra, perdem lutas e batalhas, porque estão preocupadas em vencer inimigos imaginários, ou inimigos que ainda nem se levantaram, inimigos que enfrentaremos daqui a um mês, daqui a um ano, e nós perdemos de vista aqueles que se levantam agora, aqueles que estão à nossa frente. A primeira lição que eu e você precisamos aprender nessa noite, nesse início de jornada de 2021, é que nós precisamos vencer um inimigo de cada vez. Peça força a Deus, peça poder ao Espírito Santo, para que você possa vencer esse inimigo que se apresenta agora para você. Robson, eu sei
o inimigo que eu preciso vencer ainda hoje. Você também sabe do inimigo que se levantou hoje. Peça a Deus para que você possa subjugá-lo, para que você possa vencer essa luta, a luta de hoje. Viva cada dia, cada passo, dê um passo de cada vez. Josebe Bassebede lutou com cada inimigo, um de cada vez. No final do dia, ele tinha derrotado 800 inimigos. Agora, a dica é o seguinte: você precisa se preparar. Porque mesmo se você lutar com um inimigo de cada vez, lutar para vencer cada luta, uma de cada vez, mas se você não tiver preparado, primeiro, espiritualmente, você vai ser derrotado. Josebe Bassebede, antes de ir para a luta, antes de ser um campeão, é claro que ele se preparou. Ele nunca ia imaginar que ia vencer 800 inimigos num só dia. Derrotar 800 guerreiros num só dia, ele nunca pensou nisso. Mas ele se preparou para a batalha. Ele estava pronto para o enfrentamento. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, precisa se preparar espiritualmente. Você precisa fortalecer os seus músculos espirituais. Você precisa encher a sua vida do poder do Espírito Santo. Você precisa encher a sua mente com as verdades da palavra de Deus. Você deve dobrar o seu joelho e buscar a cada dia o poder de Deus em oração. Porque quando o inimigo se levantar, você estará pronto para o combate. Aí não importa quantos inimigos vão se levantar. Você vai lutando e vencendo um a um, porque você se preparou. Você precisa preparar espiritualmente, mas você também precisa, nestes dias, se preparar emocionalmente. Você precisa fazer uma limpeza na sua mente, no seu coração. O que está aí no seu coração que está entulhando a sua alma? Quanto lixo está dentro de você? Quantas coisas estão ocupando o seu pensamento que estão desgastando você? Você podia buscar em Deus a cura para a sua alma, a cura para as suas emoções, mas você também precisa estar bem fisicamente. Você precisa buscar uma saúde física. Você precisa estar mais bem preparado fisicamente, porque nós temos uma jornada muito grande, nós temos uma luta muito grande, nós estamos aqui nessa terra com um propósito. Nós batalhamos, como eu disse no começo da palavra, nós batalhamos na carreira da fé por causa de Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo como cidadãos do reino dos céus, mas nós enfrentaremos e lutaremos a batalha da fé. E nós precisamos estar preparados fisicamente, nós precisamos estar preparados emocionalmente, nós precisamos estar preparados espiritualmente. Quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo, nós percebemos tudo isso que eu estou falando. Paulo estava preocupado com Timóteo, um grande homem de Deus, um jovem pastor, cheio de vida, cheio de determinação, cheio de vontade de fazer a obra de Deus, mas Paulo percebe que ele estava se cansando. Paulo percebe que ele tinha descuidado com a sua saúde física. Então Paulo recomenda que ele se trate, que ele se cuide. Ele recomenda a Timóteo que ele busque a Deus mais e enche seu coração da palavra de Deus, das verdades eternas, para que ele pudesse vencer todos os obstáculos, para que ele pudesse vencer o diabo, para que ele pudesse vencer as lutas e as tribulações e ser vitorioso. Primeira lição para nós, Josebe Bassebede nos diz: lute uma boa luta, um bom combate, mas um inimigo de cada vez. Se prepare, não se preocupe com o inimigo que vai se levantar daqui um mês, daqui um ano. Preocupe-se agora com o inimigo que tem se levantado. Busque fortalecimento espiritual, prepare-se espiritualmente, prepare-se mentalmente, emocionalmente, para que você possa vencer a batalha da fé e ser vitorioso.
A segunda lição foi Eleazar que nos ensinou. Eleazar diz: você precisa companheiros fiéis que lutarão com você. Você não pode lutar na carreira cristã, na sua vida sozinho. E olha que interessante, isso é norma na palavra de Deus. Você vê que o Senhor Jesus não desempenhou o seu ministério sozinho. Ele poderia decidir passar aqui no seu ministério sozinho, solitário, fazendo a obra do Pai. Mas ele decidiu chamar 12 homens. Ele compartilhou da sua vida, da sua luta com 12 homens. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele teve muitas pessoas com as quais ele pôde dividir as suas lutas, as suas tribulações. Essas pessoas, por exemplo, como Barnabé, como Timóteo, como Tito, e muito mais, como João Marcos, que no final da sua vida, Paulo fala assim: olha, peça que João Marcos venha ter comigo depressa, porque ele me é muito útil. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e o Senhor Jesus nos ensina, é que nós precisamos dividir o nosso fardo um com os outros. Você precisa ter companheiros de combate, de luta. E é assim que nós podemos ver que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Eleazar, filho de Dodô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora, ficaram somente Eleazar, Davi, e eles ali decidiram fazer o seguinte: Eleazar levantou a sua espada e lutou firmemente do lado de Davi, até a sua mão se cansar e ficar colada, pregada na espada. Oh, meu irmão, minha amada irmã, como é precioso, valoroso para nós termos companheiros de jornada. Nós temos muitas lutas, muitas tribulações, o peso é muito grande, enfrentar inimigos é muito difícil, é desgastante, mas quando nós temos um companheiro de jornada, uma companheira para nos ajudar, uma pessoa fiel, uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo para nos ajudar, para nos aconselhar, para lutar a guerra conosco, nós teremos a probabilidade de vencermos muito mais do que se lutarmos sozinhos. É assim que Salomão diz em Provérbios. E nós precisamos aprender, nós enfrentaremos e sempre enfrentaremos lutas e tribulações. Não haverá um só dia na nossa história que lutas, tribulações, combates não se levantem contra nós. Por isso nós precisamos de pessoas, amigos, companheiros que nos ajudem na jornada. Meu amado irmão, um desafio para você em 2021 é levantar pessoas fiéis para combater com você. Você precisa pedir a Deus para que levante pessoas amigas, cheias de Deus. Procure por pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para te ajudar na luta, na tribulação. Não fique sozinho, não tente lutar solitariamente, porque o Senhor Jesus já nos deu uma família. Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Quanto me entristece ver pessoas, irmãos nossos da igreja, que começam a passar por lutas e tribulações, ao invés de fortalecer-se espiritualmente, vir ainda mais e participar dos cultos, estar junto conosco, eles se afastam. Isso é um suicídio espiritual. Verdadeiramente eu não entendo o que essas pessoas pensam o que quer dizer ser cristão, o que quer dizer fazer parte da família de Deus. Porque é exatamente por isso que estamos vivendo em família. Por isso que nós fazemos parte da família de Deus. Porque nós carregamos o fardo uns dos outros. Nós ajudamos uns aos outros. Nós fortalecemos uns aos outros. Nós suportamos uns aos outros. É assim que o Senhor Jesus nos ensinou. É assim que o apóstolo Paulo
nos ensinou. Nós precisamos aprender com Eleazar. Eleazar, todo mundo abandonou. Estava ele, Davi, e eles juntos lutaram o bom combate e venceram a guerra. Eles venceram o combate, estavam juntos. Mas em último lugar, terceira lição, nós aprendemos com Sama. E a lição que nós aprendemos: lute bravamente por aquilo que Deus te deu. Essa é uma lição preciosa. Não desista. Lute bravamente por aquilo que Deus te deu. Eu não sei o que você está pensando a respeito da sua família, da sua casa, dos seus negócios. O que eu tenho para te dizer nessa noite é que você não pode desistir. Às vezes, a luta é tão grande, a batalha é tão intensa, que nós fazemos como o povo de Israel. A palavra de Deus fala que quando os filisteus se ajuntaram para invadir uma terra cheia de lentilhas, era a plantação do povo de Israel, eles dependiam daquilo para sobreviver. Estava na hora da colheita, os filisteus se levantaram para roubar, para saquear, para destruir. E o povo de Israel desistiu. O povo de Israel fugiu. Mas a palavra de Deus fala que Sama, sozinho, nesse momento, quando não tem ninguém ao nosso redor, nós perseveramos. Claro que nós temos que buscar amigos de jornada, vai ficar muito mais fácil, mas vai ter momento na nossa vida que nós realmente estaremos sozinhos. Mas nós podemos sempre contar com o poder de Deus. Nós podemos contar com a presença do Espírito Santo. E foi por isso que Sama venceu a batalha. E é por isso que no final do versículo diz: e o Senhor efetuou grande livramento. Sama aparentemente estava sozinho, todos fugiram, mas ele não estava disposto a desistir daquilo que o Senhor tinha dado para eles. Todo Israel desistiu, todas as pessoas desistiram, mas Sama não desiste. Ele toma uma decisão radical: vou defender aquilo que o Senhor me deu. Você podia tomar a mesma decisão, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite, nesse início de ano. Lute bravamente por sua família, lute bravamente pelos seus filhos, lute bravamente pelo seu casamento. Quantas pessoas estão desistindo dos seus casamentos, da sua família, dos seus filhos? Não desista, lute bravamente como Sama. Pegue na espada, vá para o meio do terreno e defenda aquilo que o Senhor te deu. Busque ao Senhor, lute bravamente, não abra mão. Quantas mães, quantos pais estão desistindo dos seus filhos adolescentes, estão deixando Satanás tomá-los. Quantos adolescentes nós estamos vendo, até mesmo da igreja, que já estão sendo adolescentes mundanos, e os pais já desistiram, não estão lutando. Sabe de uma coisa? Se você desistir do seu filho, o diabo irá tomá-lo. Se você desistir do seu casamento, Satanás irá destruí-lo. Se você desistir da sua família, Satanás irá apartar todo mundo, destruir sua casa, destruir sua família. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida abundante. Não desista, meu irmão. Quantas coisas o Senhor Deus tem nos dado e nós temos deixado de lado, desistido por causa das lutas que se levantam contra nós. Fortaleça-se como Sama, não abra mão, entenda que o Senhor Jesus está com você, é Ele que vai adestrar a sua mão para a guerra. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, quero encerrar essa palavra novamente recitando o final do Salmo 108. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas, somente em Deus. Nós temos ao nosso lado aquele que é poderoso, aquele que é maior do que tudo.
nós temos em nós o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e que nos capacita para a peleja. Nós temos o Evangelho de Cristo Jesus que nos dá esperança, que nos dá o conforto, que nos dá o consolo. Por isso nós podemos confiar que em Deus faremos proezas. Não importa a luta, a tribulação que nós enfrentamos hoje, a única coisa que temos certeza é que nós vamos enfrentar cada um desses inimigos e nós vamos vencer em nome de Jesus. Nessa jornada Deus vai levantar pessoas para caminhar conosco, para nos ajudar. E nós não abrimos mão daquilo que Deus nos deu. Nós não deixamos de lado, nós não desistimos daquilo que o Senhor nos deu. E no final de 2021, nós poderemos realmente dizer, em Deus nós fizemos proezas, porque Ele mesmo calcou os pés os nossos adversários. Meu amado irmão, anima o seu coração, fortaleça a sua vida. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus vai te capacitar. Não tenha medo, não tenha medo. Olhe para o Senhor Jesus, perceba que Ele está te chamando para que você possa estar com Ele, e nós seguiremos em direção a Cristo. Mas no meio do caminho haverá tempestades, lutas e tribulações, mas Ele segurará em nossa mão. Ele não nos abandonará, Ele sempre estará conosco, Ele nos fortalecerá, e nós cantaremos um hino de júbilo, glorificando a Deus, louvando a Deus, porque já somos mais do que vencedores. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus te fortaleça, em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra, a Tua palavra que nos encoraja sempre a caminharmos em direção ao Senhor, à Tua vontade. Ó Deus, esse texto que nós lemos dos valentes de Davi, ó Deus, eu tenho certeza que esse texto está na palavra de Deus, para que hoje nós pudéssemos ver aquilo que o Senhor fez no passado, e assim o Senhor, tendo feito no passado, pode efetuar novamente. Ó Deus querido, que o Senhor venha, ó Deus, efetuar em nós o livramento, que o Senhor nos faça, ó Deus, fazer proezas e vencer as nossas lutas e as nossas tribulações, sempre na certeza que o Senhor está conosco, sempre, ó Deus, considerando o poder do Senhor, agindo em favor de nós. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça esse Teu servo, essa Tua serva, que o Senhor tire todo medo, todo pânico, todo pavor, e que, ó Deus, o Senhor venha nos encher do poder do Espírito Santo, que nós possamos realmente viver de glória em glória, que nós possamos tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor já nos deu nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esteja conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, que você tenha uma semana extraordinária, que o Senhor Jesus te abençoe, te encoraja, fortaleça a sua fé. Nós nos veremos novamente domingo, se Deus quiser. E se você pode vir ao culto, faça hoje mesmo a sua inscrição para o culto presencial. Se você que está participando conosco desse culto não é membro da igreja, é um visitante, quer visitar a nossa igreja, pode vir, não precisa fazer inscrição, pode vir que sempre terá uma vaga aqui para você. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Seu tempo, seu jeito, seu reino, eu apenas servo, sou do seu tempo, amém, seu jeito, amém, seu reino, eu agradeço a Deus.